Relargada Live começando para falar da temporada 2026 do TCR South America. E eu tenho a ilustre presença do Ricardo Arcuri, comentarista onipresente, tá em todo lado nesse Brasil, não tem uma categoria que esse homem não tenha coberto. Arcuri, muito obrigado pela sua presença e qual é o seu recado de abertura sobre a temporada? Grande Robson, amigos, relargada. É simples. TCR South America vem num crescimento considerável nos últimos anos. Eu tô fazendo a minha terceira temporada com eles e eu vi isso acontecendo. E o pulo que está sendo do ano passado para esse ano é maior ainda. Novas equipes, novos carros entrando, o aporte financeiro da Stock chamando então para essa categoria que é a Libertadores do Automobilismo, né? Bom, vamos dar uma pincelada no que aconteceu em 2025. Se alguém na audiência não acompanhou, vai sair daqui sabendo quais foram os principais pontos. Talvez o principal deles, Leonel Pernia, campeão com amplo domínio dos carros da Honda, a Honda que se uniu com a Esquadra Martino a partir do ano passado. Leonel Pernia, no seu segundo ano na categoria, venceu, fez barba, cabelo e bigode na maioria das etapas. Fala pra gente o que você acha que foi determinante para essa temporada tão forte do Leonel Pernia. Bom, primeiro ele é o tricampeão da TC2000, né, o cara é um especialista em tração dianteira, talvez um dos melhores pilotos do mundo a respeito, e aí ele chega numa equipe que já vinha com um carro novo, moderno, que é o Honda Civic FL5, somado a um suporte direto da JAS, que é a equipe italiana que fabrica esses carros, você junta o melhor com o melhor, normalmente você tem um bom resultado. Então vimos um domínio que nunca aconteceu na TCR antes, South America, que foi um cara que é campeão com uma rodada de antecedência. Ele foi campeão no Cunha e Cuiabá, ele chegou a Interlagos campeão. Esse tipo de domínio nunca aconteceu. Mas isso é um pouco da junção desses dois fatores: de um baita piloto, com uma baita experiência e uma baita habilidade, e uma equipe que tem um equipamento muito forte mundialmente falando e que agora tem suporte direto da sua criadora, né? No ano passado, teve bastante discussão, principalmente no começo da temporada, sobre o BOP dos Hondas. O pessoal, o Rafinha Reis falou pela W2, o Pedro Cardoso falou pela PMO. Eles queriam que fosse mexido no BOP porque eles achavam que os Hondas estavam muito acima dos demais carros. Porém, explica um pouquinho pra gente como funciona o BOP e por que que não é tão simples assim mudar. Porque o BOP da TCR, o mundo inteiro alimenta uma fonte e essa fonte é mandada para o mundo inteiro. Ou seja, se você quiser pegar teu TCR que corre aqui, correr na TCR Austrália, você pode ir sem precisar mudar nada, entendeu? Porque os carros são exatamente iguais e seguem exatamente o mesmo regulamento. E aí o que acontece é, se você tira desempenho dos Hondas aqui, o Honda que corre na World Tour, que perdeu o campeonato para a Cian Racing, vai ficar mais fraco ainda. E num campeonato que você vai beneficiar um, mas vai perder em detrimento de outro, não pode ser assim. Por isso que não podia haver essa mudança. Isso é causado provavelmente pela diferença de pneus, que no mundo inteiro, exceto Estados Unidos e South America, usam pneus Kungo, que é uma fabricante coreana que tem um pneu mais duro, e enquanto a Hankook que corre aqui é um pneu um pouco mais macio. Então a Honda parece ter se beneficiado dessa de a melhor interação com o pneu do que as outras equipes. Tanto que outras equipes conseguiram, como a W2 conseguiu suporte de fora para tornar essa interação melhor e eles melhoraram o carro durante a temporada. Ou seja, foi uma questão de trabalho que eles tiveram que fazer para tentar compensar essa diferença. E é por isso que não pode mexer no BOP, entendeu? Bom, outro que se beneficiou desse amplo domínio da Honda ano passado foi o Nelson Piquet, o Nelsinho Piquet. Ano de estreia dele no TCR, ele foi campeão do TCR Brasil, foi vice-campeão do TCR South America, brigou até onde deu com o Leonel. Lembrando, mais uma vez, primeiro ano do Nelsinho no TCR é um carro de tração dianteira, um ano que ele fez juntamente com a Stock Car, que é um carro de tração traseira, completamente diferente. Isso você também já explicou aqui no Relargada, o TCR é de fato um carro de fábrica que eles mexem e colocam para correr, ao passo que os Stock Cars são mais próximos dos protótipos, eles têm lá uma bolha que aproximam ao que a gente vê na rua. O Nelsinho
mostrou todo o talento e toda a versatilidade dele esse ano. O que você espera dele para 2026? Espero ele brigando pelo título, né. Aproveitando essa versatilidade, ele teve um ano que a gente que viu o crescimento dele, falamos o crescimento dele o tempo todo, e, onde chegar onde ele chegou, de ser campeão do TCR Brasil, não foi uma surpresa, porque ele se adaptou bem, ele ia se adaptar bem a esse carro. Então acho que agora, com esse vice-campeonato e mais perto do Leonel Pernia, espera-se que ele vai brigar pelo título. Se vai ser campeão ou não é outra história, mas eu espero ele brigando pelo título, tanto na Brasil quanto na South America, com certeza. Colocar você na fogueira, quem termina na frente nessa equipe da Honda? Quem termina na frente? É o Leonel Pernia ou é o Nelsinho Piquet? Pernia por um cabelinho, meu cabelésimo. Um cabelésimo de segundo Pernia na frente. Cara, falando em Pernia, teve uma história, né? Ele teve direito a metade do budget para correr Stock Car esse ano, mas ainda não vi nenhuma confirmação. Você tem alguma notícia sobre isso? Então, ele teve direito aos 2,5 milhões, e pelo que eu conversei com o Seba Martino, ele ia correr de estoque com um suporte do Thiago Meneghel, ter um carro, mas não saiu nada a respeito e parece que o grid já está fechado, né. Pois é. Bom, seguindo em frente, o Pedro Cardoso, que foi campeão do TCR South America e do TCR Brasil em 2024, dá para dizer que ele lutou até o fim. Ele chegou em Cuiabá ainda com condições de lutar pela liderança, pelo troféu. Teve um problema de saúde que eu imagino foi o mesmo que você e eu tivemos. A gente teve lá, a gente teve um piriri, uma intoxicação alimentar. Acho que o Pedro também deve ter passado algo parecido com isso. Mas o destaque é que os Hondas chegaram com carros novos, suporte direto da JAS na preparação dos carros. E o Peugeot, ele é um carro mais antigo, né? E mesmo assim o Pedro teve ali com a faca nos dentes a maioria do tempo. Pedro Cardoso que ainda não anunciou se ou aonde vai correr no TCR South America. Fala um pouquinho sobre a temporada do Pedro ano passado e já diz pra gente aí, eu sei que você tem informação privilegiada, aonde que ele corre esse ano. Então, ele teve um ano muito difícil ano passado, ele sofreu com quebras, com batidas. O carro era defasado? Era, mas ele ainda era competitivo. Então não foi um problema só de carro, acho que foi um problema do ano inteiro dele, muita quebra. Ele teve 2 quebras seguidas causadas pelo mesmo motivo. Foi turbo, depois foi motor, foi vários probleminhas a respeito que acabaram acabando, terminando a chance dele ser campeão. Aí somado ao problema de saúde de Cuiabá, que aí foi o prego final no caixão, né? Mas ele ainda não anunciou quando tá ano que vem, esse ano. Meus 10 centavos aqui, acho que a quarta vaga da Hyundai é para ele, tá? Então tá esperando ter oportunidade para isso, mas foi um ano muito difícil para Pedro Cardoso mesmo em 2005. E vamos ver se ele entra forte aí pela briga nesse ano, que é com um carro novo, quem sabe. Quem teve um ano um pouco melhor que o do Pedro, a gente pode dizer assim, foi o Enzo Gianfratti, estreante na TCR ano passado, foi campeão da Trophy na TCR Brasil. Ele teve um ano, não sei se conturbado é a palavra correta, mas peculiar talvez, porque ele começa numa equipe diferente, num carro diferente, aí ele vai trocando a roda com o campeonato andando e termina voando nos Cupras da G-Racing. Te surpreende de alguma forma essa campanha do Enzo Gianfratti? Cara, eu conheço o menino desde quando ele começou a sair do kart, entendeu? Quando ele fazia Paulista aqui comigo, foi vencedor da AMG GT4, com o primeiro ano do carro, tem a menor chance de dar chance para qualquer outro piloto mais experiente, ele ganhou com sobras, então eu esperava assim ele forte. E aí veio 2000, esse ano, ele na Portac, fez a parte argentina e uruguaia na Portac. Aí, quando foi para a equipe do pai, a G-Racing, mudou para uma equipe mais com carro mais moderno. Então, esse carro moderno chegou no Velocitar, cheirando a novo, eu lembro disso, foi muito engraçado. E então é um garoto que veio forte
e quando veio o carro bom e podendo disputar de igual para igual com o Adrian Tiriano, ele foi campeão da TCR Brasil na Trophy. Ele, por muito pouco, não foi campeão da South America, mas ele tinha uma etapa a menos. Então, mostrando que realmente foi uma evolução do Enzo, somado a uma evolução da equipe, evolução do carro, foi tudo meio conspirando para esse ano incrível do Enzo que ele teve. Foi segundo colocado na geral, inclusive em uma etapa, e é um cara que esse ano já não está mais na Trophy, vai entrar na geral, e é um cara para ser fiel da balança, com certeza. Bom, falando de evolução de equipe e evolução de carro, eu acho que uma evolução maior do que a PMO Racing, só Pikachu para Raichu, né? Os caras saíram dos Peugeot antiguinho, fecharam uma bela parceria com a Hyundai e estão entrando agora 2026 com os dois pés na porta. Fala pra gente o que que você acha que vai acontecer com esses carros da Hyundai. Vamos lá. A PMO saiu dos Peugeot, entrou nessa parceria direta com a Hyundai. Não é como era com a Chiarelli antigamente, que eles andavam de Hyundai, que eles adquiriram o carro e correram. Aqui tem suporte direto da fábrica, direto da Alemanha. É como com a Honda, é como com a Cupra e a W2 e a G-Race por então é uma outra pegada. E assim, ele vem com quatro carros novíssimos, não são os mesmos que correm a World Tour, são a geração 1 desses carros, mas dizendo assim, em campeonatos regionais são muito competitivos, ainda correm mundialmente falando. Está trazendo o Damian Finesse, que é o cara da esquerda, chefe da equipe, está trazendo o Diego Santini, que é cria da Hyundai, esse menino que está do lado. Ele é um argentino cria da Hyundai, menino que já andou de turismo carreteira e novo, muito jovem, mas tem muita experiência. E aí vai ser um dos que vai correr com esse carrinho, carro novíssimo, que vai ser parte da TCR South America esse ano. Bom, se por um lado não são carros novíssimos, por outro a gente tem uma equipe completamente nova chegando no TCR esse ano, a Uruguay Racing Team. Eles pegaram 3 dos 4 Peugeots da PMO Racing, criaram essa nova equipe uruguaia que vem com 3 nomes também, todos eles uruguaios. A gente vai dar uma pincelada depois na hora de ver os nomes para esse ano. Mas acho muito bacana essa entrada de uma equipe uruguaia. A gente percebe que esse slogan de Libertadores do automobilismo é de fato algo que norteia a categoria, e assim como a gente do lado de cá, imprensa, público, espera ver cada vez mais estrangeiros no campeonato, o TCR South America está trabalhando para isso. Qual a sua expectativa para esse ano de estreia dessa equipe? Cara, eles estão pegando um carro que é defasado, mas ainda é muito rápido. É um carro que tem algum suporte da Peugeot, mas não de desenvolvimento. Então, eles estão pegando um carro que é conhecido e que se mostrou sempre muito forte. Então, não sei o quanto defasado ele vai estar de fato, então é um carro para a gente prestar atenção. Tem um piloto que é o vice-campeão da South America 2024, em Caselha, o campeão da 24 da Trophy, que é o Maglione, e tem o Joaquim Cafaro, que é um piloto que já tem experiência em TCR e uma carreira muito prolífica lá nos turismos uruguais, que também são tração dianteira. Então, esperar bastante deles, com certeza. Outra novidade, se é que a gente pode chamar assim, a Cobra Racing está chegando com 2 novos Audis. Você estava me falando, eles tiveram um período com Toyotas, mas o que o Nono gosta mesmo são os Audis. Ele trouxe 2 novos Audis para disputar esse ano. É, Ano passado eles estavam com a Marianne Encotter. Esse ano ela ainda não confirmou. Eu vou começar te perguntando por aí. A Marianne Encotter corre com a Cobra esse ano? Acredito que não. A não ser que tenha alguma reviravolta, eu acredito que não. Eles estão tentando conseguir ainda dinheiro para conseguir patrocínio para poder correr o restante da temporada. Fernando continua tentando, eu conversei com ele essa semana, então acho que com a Mariazinha, por enquanto, ainda não. Tá com o Gabriel Moura, outra cria da Turismo Nacional, estreando aqui da TCR South América. Eles não estão com o mesmo carro do ano passado, e nesse áudio que vocês estão vendo, esse áudio corre a 1000 milhas, é um DSG, uma geração da década passada. Eles estão com 2 Caldes, segunda LMS TCR, segunda geração, um novinho, outro mais velho, mas 2 carros para correr a temporada inteira da TCR South America, e com um carro mais moderno, um carro mais no chão, mais moderno do que o carro do ano passado.
É só para dar uma pincelada aqui, as 1.000 milhas que o Arcuri comentou para quem é de fora do estado de São Paulo, a gente tem uma corrida aqui de 12 horas de duração, tradicionalíssima, as 1.000 milhas de São Paulo. O Nonô marca presença, está sempre com aquele áudio preparado para aguentar essa batalha, que é um pouquinho só mais longa do que as corridas que a gente vê regularmente no TCR. Corridas, aliás, que a gente vai ter o privilégio de ver na televisão aberta. O TCR South America anunciou que vai ser transmitido pela Rede Gazeta de televisão. Isso aqui me pegou, cara. Eu tenho uma memória afetiva com a TV Gazeta violenta. Eu acompanho o Gazeta Esportiva desde que eu era moleque, 13, 14 anos, todo santo dia. E agora ver essa minha paixão pelo TCR se unindo com essa minha paixão pela TV Gazeta me pegou. Bom, isso daqui eu vou até aparecer para falar. Também sou um apaixonado pelo Ricardo Arcuri, que vai aparecer nas transmissões na TV Gazeta. Vamos lá, vamos explicar essa história toda. A Gazeta, ela tá botando a TCR na TV aberta, só que ela vai transmitir apenas a corrida 2 ao vivo. É um esquema parecido com a MG faz com a Band, né? Eles passam o quali e a corrida 1 em VT, vai fechar um bloco só, corrida 1, corrida 2. O quali e a corrida 1 em VT, com narração do Osiris e comentários meus, mas a corrida 2 ao vivo vai ser com equipe própria, tá? Pelo meu lado, vou estar ainda na TCR YouTube da TCR South América, pela Racer TV, pela Band Esportes, pelo Esporte na Band, mas a Gazeta, a Corrida 2 ao vivo é com outra equipe. Bom, com isso a gente encerra esse nosso primeiro bloco aqui, o nosso giro de notícias. Agora, o que eu separei para a gente comentar é uma lista de equipes e pilotos. O que eu tenho aqui é o que foi confirmado pela categoria ainda, então, onde tiver um símbolo de interrogação é porque existe a vaga, mas ainda não temos o piloto confirmado. Começando com a G-Racing, a gente já falou um pouco sobre o Enzo Gianfratti, ele continua esse ano. Ele não corre provavelmente pela Trophy, porque ele já foi campeão, mas Bruno Massa está chegando e muito provavelmente ele vai correr pela Trophy. O que você sabe sobre o Bruno Massa? O que você pode trazer para a gente sobre esse piloto, Ricardo? Bruno Massa, cria da G-Racing, né? Correu ano passado a Turismo Nacional com a G-Racing e fez uma etapa da TCR South America como Trophy, vai entrar como Trophy esse ano. Enzo Gianfratti, como campeão da Trophy e ser um piloto jovem, vai para a categoria de cima. Cara, para a gente prestar atenção, assim, não para disputar título, mas para ser fiel da balança, tá? E esse terceiro carro, que é o Cupra geração anterior, mas com o kit de suspensão do geração novo, ou seja, apesar da cara do antigo, ele anda a mesma novo, foi assim que inclusive o Gary de Osman andou em 2024. Esse terceiro carro é um carro que ainda não tem ninguém fechado para o ano inteiro. A G-Racing, só para dar uma pincelada também, ela é uma equipe que também está no Turismo Nacional. Se eu não me Isso. engano, ela nasceu para correr no Turismo Nacional, caiu de paraquedas no TCR South America e agora é um dos carros-chefes da equipe junto com o Enzo. O Enzo que era para correr Stock Light e acabou entrando nesse mundo da TCR South America. Quem também corre de Cupra é a W2 Pro GP, que esse ano trouxe o Rafinha Reis de volta. Eu confesso que eu achei que talvez ele não tivesse esse ano, porque ele foi confirmado como companheiro do Celso Neto na Stallion Motorsports para correr o TCR nos Estados Unidos. Mas foi confirmado. Muito bom a gente saber que vai ter esse piloto desse calibre novamente no nosso grid. E agora com a companhia do Celso Neto, que também é companheiro dele nos Estados Unidos, é piloto de nível mundial, e o Eric Schotten, que vai estrear no TCR, mas é um piloto já bem experiente, vem de Fórmula Delta, Stock Light. Conta pra gente o que você sabe desses três pilotos da W2. Bom, o Rafa Reis, o único piloto que competiu todas as corridas da história da TCR South América, né? Longevidade. Ele que já andou fazendo lá na TCR Espanha e andou com o Celso Neto, que é o Celso Neto é de uma equipe de Audi para uma equipe de Cupra, e por isso provavelmente está sendo ligado a correr aqui da W2 também, porque ele corre no Brasil com o representante oficial da Cupra na South América, e Rafa Reis Neto, que lá fazem dupla, vão correr juntos. E Eric Schotten, que é um menino cria da W2, terceiro ano correndo de Stock Light esse ano com a W2, e agora vai fazer a Stock Light e a TCR com a equipe.
Bom, eu não te coloquei nessa fogueira lá na G-Racing, porque afinal a gente tem o Enzo que já vai pro segundo ano, o Bruno vai começar agora, mas eu vou te colocar nessa fogueira aqui na W2. A gente tem o Rafa Reis, o Celso Neto e o Schotten. Desses três, quem termina na frente, na sua opinião? Brigar boa entre o Rafa e o Celso, hein? Brigar boa entre os dois. É o que eu vou falar. Não vale ficar em cima do muro. Ah, detalhe, né? Quem não sabe, o nosso amigo Arcuri, ele é omnipresente, não só nas transmissões, mas ele também é engenheiro da W2. Como que funciona isso? Fala essa curiosidade pra gente. Eu sou engenheiro W2 virtual, né? Da equipe W2 virtual. Isso antes da parceria com a W2, eu já estava com eles. Então eles me conhecem já há algum tempo, mas é engenheiro W2 virtual, não tem nada a ver com a real, tá? É real, só tô lá para pegar informação e pra encher saco mesmo. E tomar café. Dito isso, quem termina na frente? Cara, não vou. E acabou, não vou falar mais a respeito. Bom, vamos passar então para o próximo. Honda, a gente já falou bastante aqui, principalmente a Leonel Pernia, Piquet Júnior. A gente tem Adrian Tiriano, foi campeão da Trophy ano passado, apenas, eu ouso dizer, porque o Enzo Gianfratti teve uma etapa a menos. E o Thiago Pernia, cara, o Thiago Pernia vai correr TCR europeu também. Você acha que dá pra gente esperar uma boa temporada do Thiago Pernia no TCR europeu? Fazendo um parênteses aqui. Eu acho que ano passado foi um ano de maturação para ele. Ele era rápido, mas não conseguia transformar esses resultados nas corridas. Então, eu acho que para ele vai ser. Ele vem, inclusive, com um cara, na minha opinião, para correr por fora pelo título, tá? Ano passado ele só não brincou pela TCR Brasil por causa do problema que ele teve na alfândega de documentação pro Velocitaxi, né? Tinha brigado pelo título, tá? Então é um cara o garoto para gente prestar atenção. E eu acho que esse status que ele teve ano passado aqui na South America, ele vai passar na Europa agora, entendeu? Então, mas ainda assim, garoto para prestar atenção, porque o pai dele anda pra caramba. Lembrando, esse problema que ele teve de passaporte foi uma crise diplomática, se é que a gente pode falar isso, Brasil, Estados Unidos, Trump e Lula, e daí o Thiago Pernia, ele é filho do Leonel, mas ele tem passaporte americano, e daí nessa época quem tinha passaporte americano não podia entrar no Brasil sem visto, ele acabou perdendo uma etapa. E, bom, a gente tem o Fernando Cross. Ano passado, o Fernando Cross correu de Portac no Honda, que, se eu não me engano, é um Honda da Esquadra Martino que estava alugado para Portac. Esse ano eles vão operar esse Honda? Ou será que esse Honda é aquele do Mariano Pernia? Que eu também não estou vendo a confirmação dele aqui. Não, é o do Pernia. É o do Mariano Pernia que ele vai correr. É o único dos 5 que corre com o Honda FK7, que é a geração anterior. Até o Tiriano vai correr de FL5 esse ano. Tá? Então, é um ano de preparação para o Cross. Ano passado ele foi bem mal, mas agora ele está entendendo como é que é a coisa. Agora vai ter um suporte legal. A gente espera um crescimento dele. E o Mariano Pernia já era? Não vai correr esse ano? Olha, pelo que eu sei, ele queria coach. Tanto que eu tava chamando ele de coach no final do ano, brincando com ele. Eu acho que ele vai largar o futebol, vai entrar mais pro futebol mesmo. O Mariano, ele tem uma história ligada ao futebol. Ele foi atleta de futebol profissional, jogou no Atlético de Madrid, jogou pela Espanha na Copa de 2006. O pai deles foi jogador do Boca Juniors, jogou com Maradona. Eles têm bastante. E o filho do Mariano também é jogador de futebol. Acho que faz todo sentido ele querer voltar para esse mundo. E entendo também que seja um período onde ele não consegue se dedicar às duas coisas. Na sequência, a gente tem a Uruguai Racing Team. A gente já falou um pouquinho deles aqui. Vem com o Juan Macasselia, que é vice-campeão de 2024, e o Henrique Maglione, que é campeão Trophy de 2024. E a gente tem também o Joaquim Cafaro. Você também já deu uma breve pincelada sobre ele, corre no turismo local lá no Uruguai. Acho que deve ser a primeira experiência internacional dele. Então, com isso, a gente pode pular para a Hyundai. A gente falou um pouquinho do Diego Ciantini, mas eu acho que a grande bomba para a gente aqui é a chegada do Nestor Girolami. Por que é tão importante a chegada do Girolami aqui no South America? Cara com experiência de World Tour, né? Andou muitos anos com este carro, né?
E até no passado andou com geração 2, o Evo, né, o segundo carro Elantra, a evolução que só corre lá no World Tour, então andou com este carro, tem conhecimento dele, tá aí para fazer o Ciantini, que é um menino jovem mais rápido para desenvolver. Camilo Trappa, que eu, se não me falha a mão, em memória, mão de Gino Trappa, que correu aqui na Fórmula 4, então é uma garetada boa, e este 4 carro, creio eu que está esperando a possibilidade de o tal de Pedro Cardoso entrar no lugar. A gente vai acompanhar isso aí. Rapaz, se o Pedro Cardoso cai nessa equipe que tem Girolami, Ciantini, a gente já viu que o Pedro Cardoso não economiza na troca de tintas, gosta de bater roda. Você acha que eles vão ficar livres para disputar o título ou quando afunilar a equipe vai dar alguma ordem e vai cortar as asinhas desse pessoal? Sem ordem de equipe, isso não existe na TCS South America. Aquele respeite seu companheiro e faça com cuidado, mas brigar é briga. É, cara, seria interessante, né? A gente, nos últimos anos, a disputa, a rivalidade foi polarizada, né? De Pedro Cardoso e Leonel Pernia, e agora ele vai ter um argentino, possivelmente um argentino companheiro de equipe. Tô curioso, tô curioso. A gente gosta, a gente que tá desse lado aqui gosta de ver sangue, né? Os caras que estão lá talvez não gostem tanto dessa luta, mas a gente que tá acompanhando, a gente se diverte. Ahn, Seguindo agora a Cobra Racing Team, a gente comentou um pouco, talvez a Mariana Encotter não vá correr com o Nono Figueiredo esse ano, mas ele apresentou o Gabriel Moura, também é um estreante na categoria. Imagino que a gente. Bom, ele vai ter um carro diferente do carro que a Maria teve no ano passado, né? Sim, a Maria correu de Toyota, né? E a Toyota acabou o programa da TCR South America, TCR geral, e agora eles vão correr de Audi, que era uma vontade do Nono de voltar esses Audi. Agora estão com 2 Audi geração 2, um praticamente novo e um outro já um pouco mais rodado. Mas a ideia é que esses carros realmente eles já tragam o desempenho que o Nono sentiu falta nos últimos tempos, viu? A Portac, então, um dos Peugeots da PMO foi para a Portac, ela vai operar, acho que esse deve ser o carro do Enzo Falquete, também estreante na categoria, mas você falou que eles também têm um Honda, então existe ali uma possível vaga para alguém correr de Honda com a Portac. É, Acho que vai ser um ano também de muito aprendizado para o Enzo. Não dá para a gente esperar muito desempenho, a não ser que, não sei, a gente sempre pode queimar a língua, mas se tudo correr dentro do esperado, não vai ser um ano para briga de título nem nada parecido, né? Acho que ele vai brincar por algumas boas posições na Trophy, isso com certeza. Ele deve ser piloto do Peugeot, porque tem, como você falou, a Portac tem um outro Honda FK7 lá, pelo que o Jackson Portela me falou, vou confirmar no final de semana, mas a princípio seriam 2 vagas, uma de cada carro, tá? E para a gente fechar esse bloco das equipes, temos a tradicionalíssima Paladini Racing, que mais uma vez traz o Colo Rosso, o Fabrício Pezzini e o Fabian Iannantuoni como seus principais pilotos. Dessa vez, eles vão ter a companhia do Nicolás Fuca. Bom, eu precisava te fazer essa pergunta, na verdade. Ano passado a gente viu um domínio muito grande dos Hondas. Quem você acha que nesse começo de temporada vai bater de frente? Por começo de temporada, entende-se aí o primeiro semestre. Quem vai bater de frente com esses Hondas? São os Hyundais que estão chegando? Você acha que a W2 ou de repente a G-Racing, pelos Cupras terem terminado bem ano passado, você aposta na Paladini? Quem você acha que faz frente aos Hondas? Cara, os Cupras com o suporte que eles têm de Barcelona com certeza vão fazer frente, não vai ser aquela vantagem toda, eu acredito piamente nisso. Os Paladines eu preciso entender o nível de envolvimento que a Geely tem com eles para desenvolver esse carro. Importante colocar que temos a equipe na Paladino, temos um Colo Rosso que já foi vice-campeão da TCS Brasil e South América, um Fabiano Antuoni que está sempre forte e o Fabrício Pezzini que foi campeão da TCS South América 2022.
Então, são 3 pilotos experientes para ajudar o Nicolas Fuca a se desenvolver. Então, um quarteto muito forte que se espera, e tem que esperar como é que vai ser o nível de desenvolvimento desses Lincoln Co's para esse ano. Eu sei que pelo menos 2 são iguais aos que correram a World Tour ano passado, se não os 4, eu acredito que pelo menos 2 são dois carros rápidos. Então, tem que tentar entender o nível de envolvimento da Geely no desenvolvimento desses carros, para tentar entender o que eles podem fazer. Agora, a Hyundai, meu amigo, eu acho que só na segunda metade da temporada. Bom, e para a gente fechar o programa, eu separei o calendário da temporada do TCR South America. A primeira perna vai ser feita aqui no Brasil. As 5 primeiras etapas também compreendem a Taça Brasil, então TCR South America e TCR Brasil nas 5 primeiras etapas. Essas são Curvelo, 8 de março, Cascavel, 29 de março, Interlagos, 26 de abril, junho, 20 de junho em Cuiabá e 26 de julho no Velocitar. Para a gente falar só dessa perna por enquanto, lembrando das características de um carro sedã e de um carro hatch, quais são os circuitos que você aposta no hatch e quais são os circuitos que você aposta no sedã? Para o hatch Velocitar, é claro que eles andam melhor, Peugeot e Cupra sentem isso. É pouca coisa, mas é sensível. Curvelo, essa vantagem diminui um pouco, mas continua uma pequena vantagem para os hatches. Agora, os sedãs vão andar bem em Cascavel, Interlagos e Cuiabá, especialmente Cascavel e Interlagos, devido às retas longas que privilegiam carros mais esguios, mais longos. E daí a segunda perna, temos 4 etapas na Argentina, a grande final no Uruguai, mais uma mostra desse prestígio que o Uruguai tem no TCR South America. Na Argentina temos 2 etapas confirmadas, Termas de Rio Hondo e Rosário, ao passo que a etapa confirmada do Uruguai vai ser em El Pinar. Para essas duas que a gente tem aqui a serem confirmadas, qual é a sua principal aposta para fazer parte do calendário argentino? Cara, temos que levar. Acho que São Juan Vilicum pode voltar, é um circuito bom, estruturado. É bem longe de tudo, mas é um circuito muito estruturado e o pessoal gosta. Ele fez parte, inclusive, da Superbike Mundial, é um FIA nível 2, então eu esperava Vilicum voltar. Eu acho que estão aguardando a possibilidade de fazer em Poçadas, que ia ser essa segunda etapa do ano passado, mas que não ficou pronto o circuito, então foi para Oberá. Então eu não estranharia se voltasse Poçadas em uma desses TBC. Então vamos ver como é que vai ser, quem vai estar correndo esse ano até a TCR South America. Maravilha, com isso a gente encerra esse primeiro programa, dando uma pincelada, um apanhado geral do que foi a temporada de 2025 e fazendo também um apanhado geral das principais notícias que a gente tem para a temporada de 2026. Arcuri, eu te vejo no final de semana, lá em Curvelo, a gente vai fazer essa cobertura em loco, mas muito obrigado pela sua presença, como sempre, muito gentil, muito solícito e trazendo muito conhecimento para a nossa audiência. Obrigado você, Robson. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Sigam o Ricardo Arcuri ponto oficial no Instagram, tá? Pedi fazer esse pedido a vocês. Grande abraço e nos vemos lá. Bom, e se você ainda não segue o Relargada ou se você ainda não está inscrito aqui no YouTube, também aproveita a chance e dá essa moral para o nosso canal. A gente se vê, até mais.